Ora, esta aula é sobre o Cloner. Vamos ver como é que podemos distribuir as casas e os objetos que têm efeito usando o Cloner de várias formas. E eu tenho aqui 6 casas, uma pedra, uma árvore e, se repararem, as casas têm todas o eixo na base. Portanto, se eu for aqui à câmara, por exemplo, vista do lado direito, tenho aqui o eixo sempre na base. Eu usei sempre um cubo igual para todas as casas. Isto vai facilitar, não é necessário, mas para este tutorial achei que era mais fácil para se perceber. E também vai dar para ver, para ter passeio, se quiserem, em algumas casas, por exemplo. E acaba por dar alguma margem de manobra aqui com a colocação do eixo. Portanto, já sabem que para mover o eixo tem que ligar esta ferramenta do eixo que está aqui. E é ligar, mexer o eixo e desligar, porque senão depois as coisas não vão funcionar. Quando esta ferramenta está ativa, não conseguem mexer bem os objetos. Portanto, vou só mostrar como é que fiz. Imaginemos que o eixo estava aqui, liguei a ferramenta e desci o eixo e desliguei a ferramenta. Portanto, é isso. Tenho aqui uma pedra e uma árvore também. Vamos ver só como é que está o eixo na pedra e na árvore. E se quiserem saber como é que fiz a pedra, eu vou exemplificar porque é muito fácil. Portanto, vocês podem ir buscar uma esfera e display segunda opção. Se mudarmos a esfera para esta, icosaedro, podemos torná-la editável, ir para polígonos ou pontos, tanto faz, e usar o brush. E o brush é só puxar. Podem explorar aqui as opções do brush, mas podem facilmente fazer pedras ou copas de árvores ou pedras, sobretudo. Nuvens também dá, etc. Bom, fechar isto. Então, o primeiro modo que eu vou mostrar é o modo linear do Cloner. Portanto, vamos buscar o Cloner, despejamos tudo. Algumas destas casas, só para terminar esta parte, são objetos únicos. Por exemplo, a casa vermelha é um objeto único, feito a partir de um cubo, não é? Mas, por exemplo, a casa amarela tem um cubo e um objeto em cima. Portanto, se eu abrir aqui a pasta, dá para ver que temos aqui este objeto, que é a cápsula, em cima de um cubo normal. Depois, reparem que o edifício foi para dentro da base e a base é que tem o eixo alinhado pela parte que me interessa. O eixo da cápsula, neste caso, é indiferente, porque o que conta é o parente, portanto, o objeto que está superior em hierarquia. Como eu dizia, íamos então buscar o Cloner e despejar tudo dentro do Cloner. Portanto, como sempre, aparecem aqui 3 objetos sobrepostos, porque no Cloner está em modo linear, com 3 objetos, cada um 50 cm mais para cima do que o anterior. Nós não queremos altura, portanto, não queremos que isto cresça em altura. E agora é só ver se queremos que vá para este lado, no X, ou no Z. Neste caso, eu vou escolher esta opção, porque é para fazer uma rua. Então, agora, à medida que eu aumentar aqui o número de cópias, estão a ver que as casas vão aparecendo, mas vão aparecendo sempre pela mesma ordem. E isso é por causa da opção que está aqui na segunda opção, que diz Iterate, e que nós podemos mudar para Random. Ao mudarmos para Random, nós podemos depois variar aqui a ordem com que aparecem os edifícios.
Se algum destes edifícios aparecesse orientado da maneira que eu não quisesse, por exemplo, se este edifício vermelho tivesse virado para o outro lado, reparem que, se eu desligar aqui outra vez o cloner, os edifícios têm todos o eixo não só alinhado por baixo, mas se repararem, a seta azul está sempre a apontar para o mesmo lado e a vermelha e a verde, ou seja, ele está mesmo, os eixos estão todos orientados da mesma forma, sempre com o lado vermelho, neste caso para a direita, o azul para a esquerda não, para trás. Isto é importante para não termos surpresas. Por exemplo, eu já sei que este prédio vai aparecer de lado. E o que interessa aqui, como perceberam, é a direção do eixo. Portanto, não adianta nada eu rodar o edifício, porque o cloner vai pegar na orientação do eixo. Portanto, neste caso, o prédio que eu falei, ele não aparece aqui por um mero acaso, porque isto é aleatório, mas vamos escolher aqui, pronto, cá está ele. Estão a ver que ele está de lado. E então, se eu quisesse estes vidros para a frente, vamos ver o que é que eu teria que fazer. Vou desligar outra vez o cloner, vou pegar então nesse objeto, que é este, e vou tentar rodar o cloner. Portanto, eu já sei, se eu olhar para o vermelho, sei que o eixo vermelho é que está para o lado da frente, neste caso. E é isso que eu tenho que fazer naquele prédio. Portanto, o eixo vermelho, para estar na frente do prédio, temos que rodar 90 graus no sentido do relógio. Portanto, eu já tenho a ferramenta de mexer o cloner ligada. Vou aqui fazer rotação do eixo. Ponho o dedo no shift depois de ter começado a rodar livremente. E agora já tenho ali a linha vermelha a apontar para a frente do edifício e desligo a ferramenta do eixo. E agora, se eu ligar o cloner, estou a ver que o prédio já está orientado, o edifício já está orientado como eu quero. Apesar daqui estar torto. Portanto, a posição aqui não interessa, interessa é a posição do eixo. Então, agora posso rodar só para ficar tudo arranjadinho, mas o que interessa, como viram, é a direção em que está o eixo. Pronto, já temos aqui uma rua. Eu agora podia fechar a pasta e com o dedo no control arrastar para baixo e já temos 2 cloners. Agora podia fazer aqui várias coisas, podia rodar isto 180 e empurrar assim, e já tínhamos 2 lados da rua. Podia ir aqui ao cloner mudar o número de aleatoriedade para não ficar sempre igual. Mas há outras formas de fazer isto. Por exemplo, voltando aqui 2 ou 3 passos atrás, podia ir aqui ao cloner, à página Transform, ver qual é o ângulo que tenho que rodar os objetos, neste caso 180. O ângulo quer dizer qual o parâmetro que eu acertei logo à primeira, mas este faria isto, este faria isto. Portanto, aqui, se eu escrever 180, e agora vou aqui outra vez mexer na aleatoriedade, já temos uma rua. Também podemos fazer facilmente uma estrada com um plano, uma estrada e relva eventualmente. Se eu for buscar aqui o plano, vamos centrar isto mais ou menos para facilitar. Portanto, o plano aqui mais ou menos centrado e escala. E podia fazer mais divisões ou menos, conforme, mas se eu quiser uma estrada, uma rua central, há aqui uma maneira fácil de fazer isto, que é, imaginem que quero aqueles 2 polígonos, estes 2 polígonos seja a largura da estrada, por exemplo. Vamos pôr até um bocadinho mais apertado, assim,
e assim é fácil pintar tudo de verde e depois pintar a estrada de preto e ficamos com estes bocadinhos de passeio. Também posso juntar mais, selecionando os dois colunadores ao mesmo tempo, mexer neste valor do 119 e eles vão se juntar mais, de modo a não haver espaços no passeio. Então, como eu dizia, se o terreno for verde, podemos então facilmente, depois de o tornar editável, selecionar a zona que queremos que seja a estrada e pintar de outra cor, de preto, por exemplo. Depois temos de tornar um plano editável. Vamos aqui, carregamos no C ou neste botão e agora selecionar o equivalente à estrada. Se eu puser câmera top é mais fácil. Câmera top. No caso não está orientado como eu queria, mas mesmo assim é mais fácil. Vou para polígonos, desenhar a opção por retângulo, seleção por retângulo e fazer um retângulo que apanhe isto tudo. Agora volto à minha perspectiva e posso criar aqui posso fazer um extrude, portanto se eu carregar no D posso puxar para baixo assim, por exemplo. Há aqui várias coisas que se podiam fazer, mas assim é suficiente. E agora pegar numa cor, tenho aqui já um azul. Eu posso duplicar este material, por exemplo, aqui em baixo, com o dedo no controle, arrastar para o lado e torná-lo mais escuro, por exemplo. Já é um bocadinho diferente, arrasto para ali. E já temos aqui uma rua com uma espécie de estrada e verde à volta. Portanto, isto é o modo linear. Vamos ver agora, se quiséssemos fazer quarteirões. Portanto, vou apagar outra vez o plano, vou apagar o duplicado do cloner e agora temos de novo o nosso conjunto inicial. Então, neste caso, vou passar o cloner de modo linear para Grid Array. E então, quando nós selecionamos o Grid Array, o programa por defeito põe uma grelha de 3x3, 3 de altura, 3 de largura, 3 de profundidade. Dá 27 objetos, mas para fazermos um quarteirão só precisamos de 1 de altura, evidente. E agora o quarteirão pode ser o que nós quisermos, pode ser 2x2, 3x3, 4x3, 2x8, o que fosse. Por exemplo, se eu fizer 2x3, temos um quarteirão com 6 edifícios, ou 6 objetos neste caso, e aqui em baixo temos a distância entre eles. Portanto, vamos ajustar isto para eles ficarem juntos. Este valor, o da altura não é preciso mexer porque não temos altura. Estão a ver que há aqui uma discrepância porque uma destas duas casas tem o eixo, os eixos foram colocados a olho, entretanto eu mexi nisto. Isto tem a ver só com a posição do eixo de uma destas casas que deve estar mais para cima ou mais para baixo do que a média, porque estas duas estão semelhantes. Portanto, esta casa teria que baixar-lhe o eixo um bocadinho para isto ficar bem, mas agora não interessa. E este valor aqui, vamos ver aqui a distância também entre os quarteirões. Entre os objetos. Por isso é que dá jeito, neste caso específico, ter estes cubos para se perceber bem a ferramenta e as opções. E temos aqui o primeiro quarteirão. Como isto está a opção random aqui selecionada, nós temos muitas variações. Então agora eu podia duplicar, até podia pôr este cloner dentro de outro cloner deste género. Se duplicar
posso simplesmente alterar aqui o número e já temos aqui outro quarteirão. Podemos fazer isso, ou podíamos pôr um cloner dentro de um cloner deste género. Ou seja, podia agrupar 6 quarteirões. Então, para isso, a maneira mais rápida de fazer isso até é mandar tudo fora e duplicar este cloner. E agora voltamos a pôr tudo dentro do cloner como estava. Mas este cloner vai para dentro deste, que vai fazer exatamente o mesmo, só que vai ficar tudo muito apertado. Portanto, eu vou ter que aumentar estes valores neste cloner, aumentar bastante estes valores. Pronto. Então agora vou ao cloner de cima, afastar de novo os 2 quarteirões e aqui também afastar de novo. Claro que assim temos muito menos variedade e fica tudo repetido. Portanto, não é exatamente a mesma coisa. Pronto. Então, estávamos aqui nesta versão em que só tínhamos um quarteirão, duplicávamos, alterávamos o valor seed e por aí fora. Se quiséssemos uma maior percentagem de determinados objetos, eu vou aqui duplicar de novo. Imaginem que eu aqui queria, por exemplo, muitas árvores, ou mais percentagem de árvores. Podia duplicar o número de árvores dentro deste objeto para aumentar a probabilidade de aparecerem árvores sempre que eu clico aqui. Estão a ver? Como eu agora tenho 4 árvores e só um de cada dos outros objetos, a probabilidade de aqui aparecerem árvores é sempre muito maior, embora nem sempre apareça, mas aumentei bastante a probabilidade. O modo grid, portanto, é este. Vamos voltar então agora outra vez à nossa formação inicial e vamos ver agora uma outra opção, que é clonar as nossas casas segundo um determinado objeto. E lembrei-me de fazer aqui uma espécie de estrada infinita num cilindro, como se fosse, que dá para fazer também umas filmagens interessantes. E vou passar a explicar. Portanto, se formos buscar um cilindro, vou rodá-lo 90 graus. Para isso basta ir aqui à orientação, pode ser uma coisa assim, e pô-lo bastante grande. Imaginemos que eu queria espalhar a cidade no cilindro de maneira a que quando o cilindro rode, se eu colocar aqui uma câmara fixa, vai dar a ideia de que eu estou a percorrer uma estrada infinita. Então, como é que podemos fazer isso? Vamos fazer aqui divisões no cilindro, por exemplo, 5 divisões. E vamos pensar que cada quadradinho destes, cada polígono do cilindro, vai levar uma casa. Portanto, podemos redimensionar o cilindro agora ou depois, ou redimensionar as casas, não tem problema. É só para terem uma ideia do que é que se pretende. Também posso mudar a altura do cilindro aqui, se quiser, né? Por exemplo assim, escala. Então agora vou ter que tornar o cilindro editável carregando no C e agora já posso selecionar polígonos. Portanto, se for aqui para o modo polígonos, eu quero ir, por exemplo, fazer a estrada exatamente como fiz há pouco. Vou dar-me jeito de usar a Loop Selection para selecionar aqui esta zona para a estrada. Depois deste lado vai haver prédios e deste lado também. A estrada, então, posso selecionar com o Select Loop Selection.
E o atalho é o L, tecla U e tecla L, como se estivessem a escrever um U e depois um L. Portanto, se eu clicar no U e no L, fiquei com o Loop Selection ativo. Portanto, vou selecionar a estrada e agora carrego no D para fazer um extrude e arrasto em qualquer sítio do ecrã, só um bocadinho, para fazer a estrada. E vou aplicar o material que fiz há bocado para a estrada. E temos assim a estrada. Se eu quisesse agora, eu já devia ter pintado o cilindro de verde, mas ainda posso fazê-lo. No entanto, há aqui um pequeno truque. Então eu vou arrastar o verde para o cilindro. E estão a ver que desapareceu a estrada. Tem a ver com a ordem com que as cores estão a entrar aqui. Portanto, eu vou ter que passar a estrada para antes do cinzento. Outra coisa, quando eu arrastei o material da estrada para os polígonos do centro, foi criado este triângulo. Isto não é mais do que uma seleção de polígonos. Nós podemos dar-lhe nome, e se clicarmos 2 vezes, eles ficam selecionados. E é isto que nós precisamos agora de fazer, é criar 2 seleções destas para o lado esquerdo e para o lado direito da rua. E vão ver que isto é muito fácil. Eu creio que ainda estou aqui com um modo, é isso, vou só mudar isto, não reparem, isto tem a ver com outro tutorial que fiz antes. Então eu agora quero definir o lado esquerdo da estrada e o lado direito. Portanto, vou aqui ao cilindro, outra vez Loop Selection, o L, e eu quero dar nome e gravar esta seleção, mas não quero dar nenhum material. Se eu arrastasse para aqui um novo material, o triângulo era criado automaticamente. Não é isso que eu quero. Eu quero ir aqui a Select, fazer Set Selection. E vou-lhe chamar este segundo triângulo que apareceu Rua Esquerda. E agora vou de novo, importante, tenho que desselecioná-lo agora. Selecionar só o objeto sem ter o triângulo selecionado. E vou escolher aqui esta zona e vou aqui fazer Set Selection, chamar-lhe Rua Direita. Pronto, temos aqui então as 2 seleções. Esta é a estrada, não vou precisar dela agora. E vamos começar então por clonar o primeiro lado da estrada. Portanto, aqui o cloner vai para o modo de objeto. E se eu quisesse espalhar casas pelo cilindro todo, arrastava para aqui o cilindro, mas como eu só quero do lado esquerdo daquela seleção, vou arrastar esta rua esquerda. Vou andar aqui a página para trás. Não. Vou aqui ao cloner. Arrastar então este. Pronto. Estão a ver, não é bem isto que eu quero, porque ele está a pôr uma casa em cada vértice. E não é isso que eu quero ir no centro de cada polígono uma casa. É mais isto que eu quero. Só falta agora rodar a casa. Se eu desligasse aqui o Align Clone, estão a ver como é que as coisas ficavam distribuídas. Isto pode ser a dar jeito para fazer, por exemplo, uma roda daquelas da Feira Popular, mas neste caso o que eu quero é ir aqui ao Transform e ver qual destes ângulos, qual destas rotações me interessa. E olha, acertei mesmo esta, portanto é 90, menos 90 graus. E a questão dos passeios, agora a altura das casas, dos passeios, também pode ser regulada nestes valores aqui. Normalmente seria o Y, mas como estamos num cilindro, é o Z. Vou pôr só um bocadinho de passeio. Outra coisa, também podia virar o prédio vermelho para a frente, ver aqui qual é o valor que tenho que rodar em princípio. É este, nenhum deles dá, portanto aqui eu tenho que fazer de outra forma, tenho que voltar aqui a zeros e ir por partes, ou seja, primeiro vou rodar assim 90 graus
E agora vou assim endireitar também 90. E pronto, já temos o lado da esquerda. Agora podíamos fazer tudo de novo para o lado direito, mas também, se calhar o mais fácil mesmo é duplicar o cloner e aqui onde diz Object vou ter que arrastar para aqui a seleção que diz Rua Direita, que é a última. Portanto vou aqui cloner, arrasto para aqui, Rua Direita, e agora é só uma questão de reorientar os objetos. Portanto vou aqui à pasta Transform, ver se há aqui uma forma fácil de orientar. Pronto, será assim, 180. Se não, também fazia de novo. Ou seja, nós agora podemos rodar o cilindro e à medida que o cilindro roda, estão a ver o problema, é que tenho que pegar no objeto inteiro. À medida que o cilindro roda, eu posso me colocar numa zona aqui, que seria o meu ponto de vista para esta rua infinita. E vou buscar a câmera, entro aqui para dentro da câmera e agora vou mudar a lente da câmera para ficar mais angular. Em vez de 36, este primeiro valor vou pôr, por exemplo, 22. Estão a ver? E assim fica uma coisa um bocado mais... parece maior, parece mais dramático, mais realista, se calhar. Estão a ver que as casas estão intercaladas, intersetadas. Então, cloner, seleciono os dois cloners, T, que é escala, arrastar em qualquer sítio do ecrã. Estão a ver, já estou a redimensionar os objetos. E agora podia ajustar outra vez a posição deles, mais para a frente, mais perto do passeio, e este também mais perto do passeio, como quiserem. Portanto, agora a ideia é rodar o objeto cilindro e manter a câmera aqui. Vou buscar aqui um Physical Sky, ver como é que está a iluminação. Está um bocadinho em contraluz, mas para mim não tem problema nenhum. Também podia aqui ir ao Physical Sky, mudar o mês, a hora, ou ir aqui mudar as coordenadas. E, por exemplo, basta de mudar aqui de norte para sul, fica praticamente o oposto. Assim vê-se melhor neste caso. Então, agora era muito fácil animar o cilindro. A maneira mais correta, se eu sair da câmara, a forma mais correta de animar o cilindro, e eu vou desligar aqui o Physical Sky para se ver melhor, era ir ao cilindro. Eu podia marcar keyframes, rodar e marcar outra vez na chave, mas a melhor maneira é nós vermos qual é o eixo de rotação do cilindro, qual destes três valores aqui é que vai. Estão a ver que é o do meio, estão a ver? E assim marco só keyframe neste parâmetro, em vez de estar a marcar em todos estes, que era o que aconteceria se eu clicasse na chave. Portanto, vou marcar a posição inicial, estou no frame 0, já gravei, avanço para o último frame e agora vou rodar neste sentido, em direção à câmera, por exemplo, 180 frames. Agora vou para a câmera e cá está, estrada infinita. Esta estrada nunca mais acaba. Estão a ver que ela começa devagar, acelera e depois abranda. Portanto, isto são as curvas de aceleramento normais do cinema 4D, mas nós podemos alterar isso. E uma das razões porque há uma grande vantagem em ser poupado nos keyframes é esta. É que se eu quisesse um movimento contínuo do cilindro, sem ele começar devagar, acelerar e depois abrandar, quase parar, se eu não quisesse esse movimento,
podia ir aqui e editar a curva da animação. Com a tecla direita do rato, animação, show F curve. E estão a ver esta curva. Nós selecionamos aqui a curva e pomos zero length. Estão a ver? Ficou uma reta. Ou seja, já não vai começar devagarinho, acelerar e travar. Neste caso começa logo à velocidade normal e fica sempre com uma velocidade constante. Isto pode ser muito útil, por exemplo, para planetas em órbita, ponteiros do relógio, ponteiro dos segundos que está sempre a mexer a uma velocidade constante, movimentos de robôs e pouco mais. Na maioria dos casos dá jeito que as coisas comecem devagar e acelerem e depois voltem a abrandar antes de parar. E por agora é tudo. Vai haver ainda um segundo vídeo sobre o Cloner, mas por agora ficamos por aqui.